Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a nossa terceira aula. Vou trazer aqui alguns temas envolvendo o comércio eletrônico. Então a gente tem aí disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, teleaula 3, comércio eletrônico. O objetivo dessa aula é discutir principais aspectos envolvendo o comércio eletrônico, algumas características, modalidades, tudo aquilo que envolve esse panorama do e-commerce, o que isso representa do ponto de vista da administração, da gestão e todas as relações de acordo com sistemas de informação. Afinal de contas, tudo aquilo que envolve o comércio eletrônico, ele tem por base os sistemas de informação. Então, aqueles que querem empreender, trabalhar via negócios digitais, precisam utilizar plataformas de pagamentos, sites, redes sociais digitais, tudo isso dentro de uma perspectiva dos sistemas de informação. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência com planejamento estratégico, gestão de suprimentos e também trabalhando com comércio eletrônico, plataformas digitais. Então, para mim é uma grande satisfação poder trabalhar essa disciplina e discutir um pouco desse panorama a respeito do e-commerce nessa terceira teleaula. Vamos colocar aí no quadro. Unidade 3, essa é a interpretação da terceira unidade do livro, o livro de Sistemas de Informação Gerencial, que você tem na sua área restrita. Então, acesse lá o seu ambiente virtual de aprendizagem, baixe o livro, ou na biblioteca do seu polo. E aqui é a interpretação da terceira unidade desse livro, portanto, terceira aula. Trabalhar aí o comércio eletrônico. Dentro de 4 grandes momentos teóricos, essa aula foi construída. Ele vai trazer aqui conceitos e características do comércio eletrônico, mostrar um panorama histórico de evolução da internet, do e-commerce, o quanto isso tem representado em termos de crescimento, benefício do mercado de uma maneira geral, e algumas características e definições. Segundo momento, modelos e aplicações, dando ênfase aqui às relações entre as empresas e consumidores, tudo que envolve o ambiente de negócios eletrônicos, para que o gestor consiga estabelecer melhores sistemas de comunicação, entender a forma com que ele deve abordar diferentes modalidades de aplicações. Terceiro momento, planejamento de marketing na internet. Todos aqueles que querem empreender no mundo virtual precisam ter noções a respeito do marketing na internet. E por último, web e redes sociais, trazendo aí a relevância das redes sociais digitais no contexto do comércio eletrônico. E toda essa estrutura teórica a gente traz para analisar o caso da Infotech, que é um caso fictício que tem no nosso livro, que diz respeito a essa situação geradora de aprendizagem. Então, a Infotech é uma empresa fictícia que trabalha com produtos eletroeletrônicos e que demonstra um caso de um empreendedor que tem ali a sua loja e quer alavancar seus modelos de negócio por meio do comércio eletrônico. Então, diante dessa reflexão, a gente traz esse caso prático para que a gente possa, de alguma maneira, dialogar juntamente com essas abordagens teóricas, demonstrando a relevância do comércio eletrônico, como as empresas devem utilizar essas plataformas para alavancar os seus negócios, para empreender. Se a gente pensar hoje no Brasil, o comércio eletrônico ele representa, em termos de faturamento, mais de 50 milhões. Isso foi registrado só no ano de 2018. Então, trata-se de um mercado de alta representatividade e que realmente todos aqueles que trabalham com administração e sistemas de informação, o comércio eletrônico passa a ser algo muito bem explorado e que deve ser muito bem pensado aí pelos gestores. Vamos colocar agora a situação geradora de aprendizagem. A gente tem aí o caso que consta no nosso livro. É o caso da empresa Infotech, cujo seu proprietário, o Gustavo, ele possui uma loja no segmento eletroeletrônicos há mais de 10 anos. Ele atua no mercado local, vendas diretas, começou ali na sua casa. E possui alguns consumidores da área central, da região próxima. Então, produtos eletroeletrônicos, a gente pode imaginar aqui computadores, placas de vídeos, telefone celular, tudo aquilo que envolve peças, componentes, produto acabado dentro do segmento eletrônico. O Gustavo ele trabalha ali na sua lojinha física, vendendo para alguns clientes da sua região e se transformou numa empresa de porte médio. Então, ele possui alguns processos comerciais e processos de vendas,
compras e financeiro, a questão dos recursos humanos, ele possui alguns funcionários na parte de vendas, de manutenção, e toda a gestão do seu negócio. Então traz esse panorama dessa pequena empresa que atua apenas no mercado offline e que pretende expandir suas atividades. E quais são os principais problemas enfrentados pelo Gustavo? Com a concorrência local, ele percebeu aí uma crise financeira, queda nas suas vendas, então suas finanças ficaram no vermelho, problemas com alguns de seus funcionários, falta de comunicação com o consumidor. Então é preciso que ele avalie todos os seus processos de gestão para que ele comece a pensar quais são as dimensões, quais são os desafios para investir no comércio eletrônico. E esse cenário ele exige uma nova postura gerencial, novas estratégias, uma comunicação mais efetiva com o seu público, a fim de reposicionar a empresa do Gustavo. Então eu trago esse breve resumo da situação geradora de aprendizagem, que é o caso que contém no nosso livro, destacando aí o exemplo do Gustavo, que é um microempreendedor, um pequeno empreendedor que quer alavancar os seus negócios e busca no comércio eletrônico um caminho que possa ser interessante. Então esses são os pontos que a gente traz para estabelecer essa reflexão e nos ajuda a pensar no dia a dia do administrador. Muitas empresas querem alavancar suas atividades, se expandir para outros mercados. Então o comércio eletrônico ele traz inúmeras oportunidades e também alguns desafios e que nesse momento a gente faz essa interpretação, trazendo aí um pouco dessa abordagem teórica e analisando o caso prático da empresa Infotech para que a gente consiga demonstrar a importância do comércio eletrônico. Comércio e negócio eletrônico, conceitos e características. Trago nesse ponto os principais conceitos e características envolvidos aí nessa perspectiva do comércio eletrônico, algumas definições, uma breve perspectiva histórica para que a gente consiga entender o quanto o comércio eletrônico tem crescido no Brasil e no mundo. Trata-se de uma tecnologia que realmente tem revolucionado o mundo dos negócios e é um passado muito recente, se a gente pensar após os anos 60 até os dias de hoje, com o surgimento da internet, as políticas neoliberais, globalização e todo o avanço tecnológico nos remete aos tempos atuais e hoje a gente trata aqui a respeito do comércio eletrônico, que é algo já consolidado. Vamos colocar aí uma perspectiva histórica. Então, antes de falar de comércio eletrônico, é importante destacar o surgimento da internet de uma maneira geral. Se a gente pensar no início de um período pós-guerra, então, pós-anos 50, 60, começa-se a se estruturar aquilo que é conhecido como uma rede de computadores, naquela época chamada de rede interconectada, e ela foi criada nos laboratórios de pesquisa militar nos Estados Unidos, um período que iniciava aquela Guerra Fria, um conflito político que se expandiu até os anos 90. Então é dentro de um período conflituoso, conturbado, que os americanos eles constroem essa estrutura de rede de computadores com o objetivo de descentralizar as informações para que eles tenham melhores medidas de segurança, para que eles tivessem melhores medidas de segurança. Então é nesse período que surge essa rede integrada de computadores, ainda muito localizada nos Estados Unidos. E a partir dos anos 70 e 80 isso começa a se expandir. Essa rede mundial de computadores passa a fazer parte dos meios científicos e acadêmicos. E é nesse período que há a conceituação daquilo que a gente entende como internet. E aí com o avanço das conexões, das tecnologias, isso tudo foi possível trabalhar essa internet conforme a gente tem ela hoje. E isso começou a se expandir para os Estados Unidos, alguns países da Europa. Então, no início dos anos 60 até os anos 80, a gente tem aí uma revolução muito importante a respeito das comunicações, da tecnologia, e isso começa a impactar diretamente no mundo das organizações. As empresas, os órgãos governamentais começam a utilizar essa rede interconectada, e isso revoluciona a forma com que essas organizações passam a se comunicar, estabelecer políticas de negociação, transações comerciais. Então tudo isso passa a ser possível por meio do avanço dessa tecnologia e vai chegando nos anos 80 e 90, essa questão começa a evoluir, vamos colocar aí no quadro. E aqui já após anos 80, a internet começa a fazer parte do ambiente de negócios, então as empresas passaram a utilizá-la para fins comerciais, troca de informações,
aquisição de produtos e serviços. E nos anos 90, as primeiras lojas, em 1995, primeiras lojas virtuais no Brasil, isso já estava acontecendo nos Estados Unidos, e no Brasil chega nos anos 90, primeiras lojas virtuais comercializando livros online, inicia-se o varejo. E nos anos 2000, a consolidação desse comércio virtual, há uma intensificação dessas transações online entre empresas e consumidores, e por isso amplia e traz essa conceituação que hoje é definida como comércio eletrônico ou e-commerce. Comércio eletrônico é a realização de negócios por meio da internet, desde a venda de produtos e serviços físicos, atividade mercantil, que são entregues de forma offline, até softwares e produtos digitalizados, que são entregues de forma online. Então, a questão do comércio eletrônico envolve a perspectiva da venda de produtos e serviços, então essa característica é importante. Tudo aquilo que se refere, do ponto de vista das transações, compra, venda online, utilizando ferramentas de comunicação e utilizando a internet, pode ser caracterizado como comércio eletrônico. Já o conceito de negócios eletrônicos é um conceito mais amplo e ele pode ser considerado não necessariamente apenas processos de compra e venda, mas troca de informações, fluxo de atividades, de transações, de informações mesmo e comunicação. Então, o conceito de negócios eletrônicos é um conceito mais amplo e o conceito de comércio eletrônico é algo que está inserido nesses negócios eletrônicos. Então, dentro do ambiente digital, dos negócios eletrônicos conhecido como e-business, a gente tem plataforma e-learning, que é de serviços de aprendizado, plataformas de e-commerce, que aí trabalham diretamente com compra e venda, entre outras modalidades. Então vale a pena a gente trabalhar e diferenciar cada um desses conceitos. Coloco aí uma perspectiva histórica no quadro. Nós temos agora 25 anos de e-commerce no Brasil, e aqui demonstra o quanto o comércio eletrônico ele se expandiu rapidamente no nosso país. Então, como eu falei, a internet chega no Brasil nos anos 90. De 95 a 2006, primeiros varejistas inserindo aí canais de venda online. Então, Ponto Frio, Magazine Luiza, Americanas.com passam a ser pioneiras aí, se a gente pensar no Brasil. Em 2004, as redes sociais começam a surgir. Quem se lembra do Orkut, uma das primeiras que teve uma grande repercussão no Brasil. E de 2007 a 2011, a gente tem aí um número elevado de compradores, então mais de 13 milhões de compradores no Brasil no ano de 2007, registrado aí por vendas como a Walmart, Casas Bahia, Renner. E em 2011, a Apple lança o iPhone, um celular que revoluciona aí a forma com que a gente percebe esse tipo de produto. E as primeiras páginas, fanpages das empresas começam a surgir no Facebook. E somado a isso, toda a ascensão da classe C, na medida em que ela começa a ter mais acesso ao consumo, o boom da venda de smartphone, setor de moda e acessório liderando a perspectiva de vendas, e chega aí no ano de 2019, no contexto atual, mais de 50 milhões de brasileiros efetuaram pelo menos uma compra, dados registrados em 2018. Esses dados são extraídos do relatório da Ebit, um dos relatórios mais importantes a respeito do comércio eletrônico, e demonstra aí o quanto isso tem evoluído. O Brasil já se encontra no penúltimo nível de bens de consumo, então aqui alguns setores que dentro da rota global desse e-commerce foram se consolidando, então entretenimento, turismo e serviços, bens duráveis, bens não duráveis e bens perecíveis. O Brasil ele se encontra nesses dois desafios atualmente, mas de uma maneira geral o comércio eletrônico se consolidou em todos esses setores. O número de e-consumidores no Brasil cada vez mais aumenta. Então, e-consumidores são aqueles que compram pela internet. Mais de 27 milhões de pessoas compraram no primeiro semestre de 2018, somando aí mais de 50 milhões no ano de 2018. Então, traz aí dados muito representativos. As plataformas de mobile commerce, mais de 32% das transações foram realizadas por meio de dispositivos móveis. Então, 1/3 daquilo que é consumido no comércio eletrônico vem de dispositivos móveis. Isso demonstra uma tendência de desenvolvimento de aplicativos, sites responsivos. Então a gente tem aí
um panorama muito amplo a respeito do comércio eletrônico, que vale a pena a gente destacar. Todo gestor que pretende empreender, alavancar os seus modelos de negócio, é importante que ele tenha noção a respeito desses dados, dessas informações e entenda o quanto o comércio eletrônico traz aí inúmeras oportunidades para que as empresas possam alavancar suas atividades. Coloco aí algumas características do comércio eletrônico: ubiquidade, alcance global e padrões universais, ou seja, disponibilização da tecnologia em qualquer lugar, fronteiras geográficas sendo quebradas e padrões de linguagem. Isso possibilita você comprar produtos da China, da Índia, vender também. Então traz essa globalização dentro do comércio. Amplitude, áudio, vídeo e texto em qualquer momento, interatividade entre pessoas e organizações, redução de custo e qualidade, e a questão social da criação e do compartilhamento de conteúdo passam a ser aí características do comércio eletrônico. Nós temos aqui então o comércio eletrônico enquanto processos de compra e venda e o e-business como um conceito mais amplo. Então dentro do e-business tem os processos de compra e venda, que se trata do e-commerce, mas também tem os processos de gerenciamento de suprimentos, sistemas integrados, gestão do relacionamento, inteligência de negócio, transações eletrônicas entre as empresas, atividades online. Então trata-se de um conceito mais amplo e o e-commerce é algo inserido dentro dessa perspectiva. Então nesse primeiro ponto, o objetivo é trazer aqui aspectos centrais e conceitos iniciais do comércio eletrônico. Comércio e negócio eletrônico, modelos e aplicações. Nesse momento, destaco alguns modelos e aplicações relacionados ao comércio eletrônico, o quanto as empresas precisam entender todo o ambiente que gira em torno desse mundo virtual, como as empresas devem se relacionar com outras empresas, com seus fornecedores. Então a gente traz esses modelos e aplicações para pensar o universo desse relacionamento das organizações dentro do comércio eletrônico. Vamos colocar um primeiro ponto: modalidades de negócios eletrônicos, conhecido como e-business. Como a gente destacou, o conceito de e-business, ele é um conceito mais amplo, ele envolve também o e-commerce, mas ele se refere a uma perspectiva mais ampla de todos os negócios eletrônicos, de um ambiente digital. E aqui algumas modalidades passam a ser importantes para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho dentro dessas plataformas. Modalidade C2C, ou seja, relacionamento do consumidor com outros consumidores. Por meio dessas plataformas, isso passa a ser cada vez mais comum. Modalidade B2C, empresas se relacionando com consumidores. Modalidade B2B, empresas se relacionando com empresas. Essas três modalidades são muito importantes aí para o comércio eletrônico. Eles são aquelas que mais representam números em termos de faturamento, em termos de volume. E modalidades que se relacionam com o consumidor, se relacionando com o governo, as empresas com o governo e entre as instâncias governamentais. A gente tem aí todas as modalidades, eu vou detalhar cada uma delas. Então eu demonstro aqui um esquema que apresenta todas essas relações. Então as empresas trocam informações, negociam, compram e vendem de outras empresas. Consumidores também passam a fazer isso pelos ambientes digitais. Instâncias governamentais trocam também informações, distribuem aí plataformas, serviços. Tudo isso passa a ser importante. O governo junto com as empresas, o governo e os consumidores. A gente tem aí o ambiente de negócios e comércio eletrônico, diferentes modalidades que o gestor que pretende trabalhar com o comércio eletrônico, ele precisa entender muito bem quais são as relações que devem ser estabelecidas entre as empresas, os consumidores, como negociar com esses diferentes stakeholders. Tudo isso passa a ser relevante e isso acontece também no ambiente eletrônico. Então essa modalidade que a gente apresentou, isso funciona também nas empresas offline, são conceitos estudados aí pela administração já há algum tempo e que a gente traz para pensar o comércio eletrônico. São relações que acontecem e que devem ser muito bem analisadas pelos gestores que vão atuar com negócios virtuais. Vamos colocar aí no quadro um primeiro ponto. Então a gente tem aqui consumidor a consumidor, modalidade C2C, se refere negociações realizadas entre duas pessoas físicas por meio de um intermediador, duas ou mais. Então, um site de leilão em que os consumidores colocam lá o seu produto e outros consumidores se interessam. Então, existem essas plataformas, isso passa a ser importante.
Plataforma do Mercado Livre, por exemplo, possibilita com que pessoas vendam e comprem produtos de outras pessoas. Então, realmente, a plataforma do Mercado Livre trouxe aí grandes oportunidades para aqueles que querem empreender de uma maneira mais rápida, de uma maneira menos burocrática. OLX, eBay, Americana eBay, são algumas plataformas que muitas vezes acontecem essas relações entre consumidores, pessoas cada vez mais comprando de outras pessoas nessas plataformas. Temos também a empresa que se relaciona com os consumidores, então as relações comerciais entre as empresas e as pessoas. A gente tem aqui o famoso varejo, venda no varejo, loja virtual. Então, se a gente pensar lojas como Casas Bahia, Netshoes, Americanas.com, todas aquelas relações comerciais que de alguma maneira possuem a empresa de um lado e o consumidor de outro, a gente tem aí as relações B2C. Então são duas modalidades importantes, C2C e B2C, que realmente trazem aí grandes volumes em termos de negociação do comércio eletrônico. Cada vez mais as pessoas estão conectadas e compartilhando informações com outros usuários, e isso também traz uma facilidade para as empresas, para que elas consigam estabelecer um relacionamento, um sistema de comunicação que possa ser efetivo dentro das organizações. Então são duas modalidades que vale a pena a gente destacar. Uma outra modalidade que eu trago aqui, B2B, e aqui a gente tem as relações de negócios entre empresas, compra de matéria-prima, peças, componentes, produtos e serviços. B2B, ele representa o maior volume de transações, então a maior parte das receitas do comércio eletrônico vem dessa modalidade. E-marketplaces são alguns canais que possibilitam isso, canal eletrônico. E-procurement são plataformas de busca de fornecedores, apoio logístico. Quais são as vantagens? Na medida em que você consegue utilizar essas plataformas online, você pode disponibilizar, por exemplo, um catálogo online para o seu varejista, para o seu cliente, seu distribuidor. Possui maior segurança nas transações, isso facilita na elaboração de contratos. Possibilidade de expansão do seu negócio e também valorização da marca. As empresas valorizam aquelas que conseguem otimizar processos, que utilizam sistemas de informação na sua base aí de modelo de gestão. Então essa relação B2B, ela se torna importante na medida em que traz um grande volume de receitas do comércio eletrônico. As empresas cada vez mais trocam informações, conhecimento, transações e negociações, tudo isso passa a ser trabalhado aí nessa perspectiva envolvendo as plataformas digitais. E mais um exemplo que eu coloco, empresa e governo, relações B2G, ou seja, o governo também presta serviço e realiza compra. Sistemas de licitação, programas para prestação de serviço, tudo por meio das plataformas. A gente pode caracterizar isso como uma relação em que a empresa estabelece com o governo. Então, por exemplo, a sua empresa quer uma documentação da Receita Federal, você vai lá, entra no site, utiliza a plataforma, emite a guia. Então, há essa correlação. Quais são as vantagens? Relacionamento, transparência, economia de tempo, eliminação de fila, eficiência na contratação, transparência. Se você quiser tirar o seu passaporte, você faz o cadastro, emite a guia, imprime o boleto. Então, tudo isso passa a ser importante. E aí eu já entro numa outra relação, consumidor e governo. E aí entra nesse último exemplo do passaporte. Serviços públicos, pagamento de impostos, multas, serviços, guias. Tudo isso passa a ser utilizado. Então, o consumidor ele quer acessar informações no site do Detran, no site da Receita Federal, ele consegue. Então, há essa relação por meio das tecnologias do consumidor com o governo. E entre as instâncias governamentais, autarquias, prefeituras, instituições, elas trocam informações, dados e precisam trabalhar de maneira conjunta. Alguns exemplos, Mercado Livre, eBay, exemplos B2B, B2C, exemplos, plataformas da Receita Federal, do BNDES, do Detran, a gente pode destacar também. E por último, passos importantes para iniciar no e-commerce. Todos aqueles que querem empreender via e-commerce precisam entender toda essa troca de informações entre os stakeholders, fazer uma análise de viabilidade, escolher uma plataforma correta, um sistema, um site, se é uma plataforma própria ou alugada, um domínio, serviço de hospedagem, meios de pagamentos, condições logísticas. Ter uma boa noção a respeito do marketing digital, isso é importante. Pesquisa e capacitação de pessoas, aspectos legais, tributação, legislação e tecnologias. Estar atento aí à ascensão do mobile commerce, que são os dispositivos móveis, a questão da inteligência artificial,
da internet das coisas. Então, realmente é um mercado muito em grande expansão, em ebulição. Cada vez mais os gestores precisam entender esse cenário e traz aí algumas oportunidades para você que quer empreender. Vale a pena destacar esses conceitos e entender a correlação entre essas organizações dentro do comércio eletrônico. Situação, problema 1 e 2, o caso da Infotech. Eu trago agora a interpretação a respeito do caso que contém no nosso livro, de uma empresa fictícia. A Infotech, ela comercializa produtos eletroeletrônicos e pretende se expandir no e-commerce. Ele acha que aquele mercado local, no caso o empresário Gustavo, ele entende que ele precisa expandir, que precisa alavancar os seus negócios e o comércio eletrônico passa a ser um caminho viável. Vamos colocar aí um primeiro ponto. Então, eu agrupei a situação problema 1 e 2 para que a gente possa interpretar de uma maneira mais robusta o caso da Infotech. Lembrando que é o caso que tem no nosso livro, na terceira unidade a gente tem esse exemplo. Então, na última reunião que o Gustavo fez com seus colaboradores, ele percebeu uma queda de 50% nas suas vendas, ou seja, o seu financeiro estava no vermelho. E uma grande concorrente, a chamada Digital World, uma grande concorrente da capital, mais de 20 anos de atuação, pretende expandir no comércio eletrônico e atingindo algumas cidades pequenas ali do estado. E isso causa uma preocupação para a Infotech, o Gustavo realmente fica preocupado. Quais são os pontos positivos da Infotech? Site institucional, possui ali algumas informações sobre a sua história, localização, contatos. Então esses são os primeiros pontos e alguns desafios e alguns levantamentos de dados feitos também pelo Gustavo. Ele percebeu que as vendas da Infotech destinavam-se da seguinte maneira: 70% eram consumidores da proximidade, então a grande maioria eram consumidores próximos ali à sua loja, 15% consumidores num raio mais afastado de 15 quilômetros e 15% eram empresas locais. Então percebe aqui que ele já obtém aí duas correlações importantes: B2C, ou seja, ele se relaciona com o seu consumidor, e B2B, ele se relaciona com outras empresas. Então são duas formas de negociação, duas maneiras de interpretar, é preciso que ele preste atenção. As ações locais de venda, panfletagem, promoções de marca, e ele entende que ele precisa compreender um pouco mais a respeito do comércio eletrônico e dessas características que passam a ser importantes nessa análise de mercado. Então o caso do Gustavo, da Infotech, apresenta aí uma situação que muitas vezes ocorre no dia a dia do administrador. Se você tem um pequeno negócio, um comércio eletrônico, muitas vezes você vai se deparar com uma grande concorrente, uma concorrente mais robusta, e para isso você precisa se reinventar, entender melhor os seus processos, buscar uma estratégia de diferenciação, preço mais acessível. Tudo isso passa a ser desafios dos gestores que o Gustavo encontra e que muitas vezes acontece no nosso dia a dia enquanto gestor trabalhando dentro do comércio eletrônico. Vamos colocar aí mais um destaque no quadro. Você, enquanto membro consultor da Infotech, coloque-se nessa posição. O desafio aqui é apresentar informações sobre o comércio eletrônico, principais benefícios, modalidades, dados do setor e do segmento e algumas estratégias que auxiliem a Infotech nos seus processos de comunicação. Qual que é o objetivo? Reposicionamento da empresa frente ao mercado. Ele precisa, então, alavancar o seu negócio. Ele entende que o comércio eletrônico pode ser um caminho importante. Então você, enquanto consultor, quais seriam suas sugestões, suas orientações? Como que a gente pode trabalhar essa interpretação a respeito do caso da Infotech? Como eu falei, muitas empresas acabam se deparando com uma grande concorrência. Cada vez mais as organizações são pressionadas para investir em tecnologia, em inovação. E dentro dos ambientes digitais não é diferente. Minimamente o gestor precisa ter uma infraestrutura de tecnologia, investir em sistemas de informação, entender o panorama central a respeito do comércio eletrônico. Então são esses pontos que eu diria que são importantes para que a gente possa orientar o Gustavo. Colocar aí um primeiro ponto. Informações sobre o e-commerce. Ele precisa entender do ponto de vista regional quais são as características do e-commerce e como ele pode trabalhar na sua região.
e também expandir o seu raio de atuação. Então, pesquisas a respeito de dados do e-commerce, dados do mercado, quais são os benefícios em alavancar os seus negócios nessas plataformas, quais são as principais barreiras, ele vai ter que pensar em barreira logística, a questão tributária para que ele possa vender para outros estados, quais são os produtos e qual o segmento que ele deve enfatizar, priorizar, que tipo de plataforma. Então, tudo isso deve ser colocado em xeque, em análise, para que o Gustavo possa entender melhor esse e-commerce. Dados a respeito das compras no e-commerce no Brasil, para que ele faça uma pesquisa de demanda, quanto o seu cliente está disposto a gastar, a questão do ticket médio. Estratégias por modalidade. É preciso que ele pense na modalidade B2B, então, negociar com empresas, estabelecer contratos com essas organizações. Existe uma forma de trabalhar e outra forma com os consumidores, produzindo conteúdo, promoções. Então, tudo isso passa a ser algo que o Gustavo, nesse primeiro momento, precisa analisar, planejar aquilo que ele vai investir, uma análise financeira de um panorama geral, mercadológico. Meios de pagamentos e questões logísticas são fundamentais e comunicação e treinamento. Então, eu diria que esses são os pontos iniciais a respeito dessas informações. O Gustavo ele precisa se atualizar a respeito de tudo isso que acontece no e-commerce, quais são os desafios, as principais barreiras tributárias, barreiras logísticas. Se a gente pensar o Brasil enquanto um país de extensão continental, existem muitos desafios logísticos para que você consiga trabalhar o seu e-commerce e vender o seu produto, que chegue a tempo no seu consumidor, que chegue com qualidade. Então, tudo isso deve ser muito bem analisado para que ele consiga desenvolver uma estrutura e alavancar o seu negócio no comércio eletrônico. Mais um ponto para a gente destacar, uma última análise aí da nossa interpretação. Na medida em que ele possui consumidores, relação B2C, ou seja, 85% são consumidores finais, alguns próximos, alguns de uma localidade mais distante. Então, ele precisa definir estratégias que possam enfatizar isso, promoções, produzir conteúdo, pesquisas de hábito de consumo, percepção de marca, ticket médio para ele avaliar quanto que o seu cliente está disposto a gastar, redes sociais digitais para que ele possa estabelecer comunicação e relacionamento com os seus consumidores e as plataformas de e-commerce, talvez iniciar por um marketplace, uma plataforma do Mercado Livre, pode ser um caminho para o Gustavo. E por outro lado, com relação às empresas, ele precisa trabalhar também estratégias de promoção de vendas, parcerias, patrocínios, elaboração de contratos. Então são duas maneiras que o Gustavo deve enxergar essa alavancagem, consumidores finais e empresas. Uma coisa é você negociar com outras organizações, você consegue trabalhar condições de pagamento, prazo, você precisa comprar numa certa quantidade, estabelecer um contrato que possa ser mais duradouro. Outra coisa é você se relacionar com o consumidor, e daí as redes sociais digitais são importantes para que você consiga promover um canal de comunicação, de informação, de relacionamento. Tudo isso deve ser muito bem utilizado e na medida que o Gustavo ele pretende alavancar o seu modelo de negócio, ele precisa avaliar muito bem essas questões e compreender a relevância do comércio eletrônico. Momento de interação. Vou deixar uma pergunta no quadro. Então envie suas respostas, envie também suas contribuições. Elas são importantes para que a gente consiga estabelecer um diálogo. Se você tem algum exemplo a respeito do comércio eletrônico, se você trabalha com essas plataformas, mande aí para que a gente possa compartilhar com todo mundo. Então eu vou deixar no quadro essa pergunta, mas eu peço que todos também enviem suas opiniões, enviem suas contribuições. Vamos para a pergunta. E principais fragilidades do comércio eletrônico. Vou deixar essa pergunta alguns minutos para que a gente consiga pensar e para que vocês elaborem suas respostas, mas como eu falei, envie suas contribuições. E lembrando que no segundo momento da aula, a gente vai trabalhar a plataforma do Kahoot, então logo menos a gente envia as informações para que vocês vão conectando, para que a gente no final da aula faça a dinâmica no Kahoot. Então deixa essa pergunta no quadro, volto na sequência.
Os alunos de Chapecó, Santa Catarina enviaram suas contribuições. Muito obrigado pela participação. Lembrando que vale a pena conectar também na segunda interação que a gente vai trazer o Kahoot. Temos aí o PIN, a gente vai colocar no chat. Então os alunos de Chapecó respondem. Com relação às fragilidades, demora para a entrega do produto, não pode provar o produto, existem golpes que são realizados através do comércio eletrônico, no pagamento de boletos fraudados e vantagens, no primeiro é fragilidades e vantagens, comodidade para realizar as compras 24 horas por dia e maior variedade, muito bem observado pelos alunos aí de Chapecó. Realmente são pontos que devem ser muito bem observados pelos gestores, a questão das fraudes, a questão da segurança de dados e informações, tudo isso são desafios e realmente as empresas cada vez mais estão amadurecendo essas questões e isso passa a ser importante. E com relação aos benefícios, comodidade, rapidez, agilidade nas informações, tudo isso passa a ser pontos importantes. Parabéns aí pelas observações e muito obrigado pela participação. Vamos voltar aqui para mais um ponto da nossa aula. Planejamento de marketing e de negócios na internet. Esse ponto ele passa a ser importante dentro da discussão do comércio eletrônico. Afinal de contas, todos aqueles empreendedores e as empresas que querem atuar e trabalhar, alavancar os seus modelos de negócio, precisam entender, ter uma noção mínima a respeito do marketing e do marketing digital. Afinal de contas, as pessoas cada vez mais estão produzindo conteúdo, compartilhando informações e tudo isso deve ser captado pelas organizações para que elas consigam se comunicar e estabelecer os seus processos de comunicação. Vamos colocar aí no quadro. Então, a internet ela trouxe algumas evoluções no que se refere à venda de produtos, serviços e informações. Isso causou um impacto no posicionamento das empresas frente aos seus aspectos de marketing e de comunicação. As empresas passaram a ressignificar a sua forma com que ela deve se comunicar. E eu trago aqui um conceito de marketing para que a gente tenha noção a respeito da atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral, um conceito amplo a respeito do marketing e que todas as organizações precisam entender e utilizar isso nas plataformas digitais. É um campo de estudo organizacional que envolve pesquisa e intervenção. A gente tem uma perspectiva histórica das teorias de marketing. No início dos anos do século XX, existia uma ênfase na produção, a era da produção, a ênfase dos processos de comunicação se dava no produto, então volume, variedade, processos, a questão do material, tudo isso passava a ser a ênfase do marketing. Com o passar do tempo, houve um deslocamento de percepção, então começa-se a pensar mais no consumidor, depois nos valores sociais e agora marketing digital somado a tudo isso. Então essa produção ela vem desde os inícios do século XX, nos anos 50 a era das vendas, a era do marketing e agora a era do marketing digital. Apenas um breve panorama histórico para que a gente consiga entender o quanto esse tipo de comunicação ele tem trabalhado e impactado diretamente nos modelos de negócio, na forma com que as empresas conseguem estabelecer seus processos de negociação, processos de comunicação. Então essa perspectiva demonstra o quanto essas teorias foram evoluindo juntamente com a tecnologia e chega nesse momento envolvendo o comércio eletrônico. As empresas precisam cada vez mais entender o seu público-alvo, quem é o seu consumidor, tudo isso passa a ser importante e essas noções a respeito da comunicação são fundamentais. Vamos colocar mais um ponto aí no quadro. Então, para que a gente possa trazer as principais abordagens a respeito do marketing, nós temos aqui, toda empresa precisa saber definir o seu mercado-alvo, o seu público-alvo, e isso passa a ser importante, sobretudo no comércio eletrônico. Então a gente tem aqui esse primeiro desafio, e esse mercado-alvo ele deve ser trabalhado em diversas dimensões. É preciso que haja uma análise geral a respeito das características do seu produto, processos de venda, tudo aquilo que envolve o produto, estratégias de precificação, estratégias de praça, promoção, distribuição. E aqui a parte promocional. Então essas 4 dimensões elas consistem no famoso mix de marketing, que é os 4 P's. E esses 4 P's eles são utilizados até os dias de hoje nas campanhas, nas estratégias de comunicação. E é preciso que isso seja trabalhado também no marketing digital. E também temos a perspectiva do marketing de serviços. Então quando a gente fala em serviço,
isso se amplia, então passa a pensar nos 7 P's. Além desses 4, nós temos ainda os processos, que precisam ser muito bem pensados, as pessoas, que são aquelas que prestam serviço, que atendem, e um ambiente palpável, ou seja, uma loja aconchegante, um aroma agradável, um atendimento que seja personalizado. Então, são 2 pontos teóricos aí muito utilizados pelas teorias de marketing e de comunicação e que representam um pouco dessa perspectiva, fazendo com que as empresas atuando no comércio eletrônico consigam trabalhar em todas essas dimensões. Então é preciso que o gestor consiga definir o seu mercado-alvo, consiga definir estratégias de promoção, preço, envolvendo todos os seus processos e pessoas para que ele consiga distribuir um bom serviço, um bom produto e que isso possa ser realmente percebido pelo consumidor da melhor maneira possível. Mais um ponto que eu destaco nesse sentido, plano de marketing, é preciso que haja um roteiro para que você consiga estabelecer os seus objetivos. Então, quais são os seus objetivos referente aos seus produtos, às suas marcas, aos seus serviços? Isso de uma maneira ampla, a gente traz o plano de marketing como um processo estratégico mais amplo e dentro dele existe o plano de comunicação na internet, a gente já vai chegar lá. Estratégia de diferenciação e posicionamento, o que te diferencia, como você se posiciona frente ao seu cliente, estratégias de preço, plano operacional, investimentos, meios de avaliação e estratégia de comunicação. E aí sim, dentro de um plano de marketing, a gente estrutura um plano de comunicação na internet. Objetivo de comunicação, então é preciso que você saiba mensurar e definir qual é o seu objetivo naquela determinada comunicação, alavancar clientes, estratégia de funil, vender mais produtos, engajar consumidores, tudo isso deve ser muito bem detalhado. É preciso que você entenda, compreenda o seu público-alvo, quais são os meios de comunicação, suas mídias que devem ser utilizadas de maneira simultânea e sinérgica, fazer um plano, orçar e trabalhar meios de mensuração, apenas um panorama geral que a gente tem aí a respeito dos planos estratégicos. Além disso, as ferramentas de busca nas redes sociais, estratégias de SEO, de SMO, ou seja, palavras-chave e conteúdo das empresas, dos produtos e serviços, em primeiro lugar nos mecanismos de busca. Então, são estratégias que auxiliam as empresas a posicionar a sua marca, o seu produto, nas primeiras páginas dos mecanismos de busca, na página do Google, por exemplo, seu cliente vai te buscar lá na página, é preciso que você tenha o seu nome estampado na primeira página, na parte superior, e isso também acontece com as estratégias de mídias sociais, aumento de visitas nas redes sociais, compartilhamento de conteúdo, estratégia de marketing via ferramentas de busca, links patrocinados, estratégias de mídias sociais aqui posicionando a empresa diante das redes sociais, marca, produto, empresa, produzindo conteúdo. Então apenas um panorama, a gente tem essas questões de maneira mais aprofundada no livro, apenas um panorama geral para que você entenda a relevância de um plano de comunicação, a importância dessas teorias envolvendo o público-alvo e as comunicações com o consumidor, para que você consiga se estabelecer no comércio eletrônico. Todas as empresas que estão atuando aí com plataformas digitais precisam ter uma mínima noção a respeito do comércio eletrônico para que elas consigam operacionalizar e ter sucesso aí nos negócios virtuais. Web e redes sociais, plataformas digitais. Eu trago agora a relevância das redes sociais digitais dentro desse contexto envolvendo comércio eletrônico. Cada vez mais essas redes sociais elas ganham um protagonismo muito grande, as empresas utilizando como canais de relacionamento, canais de comunicação, sistemas de apoio ao consumidor e todos os consumidores cada vez mais conectados e engajados nessas plataformas, consumindo conteúdo, produzindo também conteúdo que passa a ser relevante. Então essa troca de informações por meio da web e das redes sociais são interessantes e é nesse ponto que a gente destaca aqui. Vamos colocar aí um primeiro conceito no quadro. Web 2.0, criado em 2004, esse conceito, ele se popularizou com a chegada das mídias e redes sociais, sites colaborativos. Então, nesse período pós-anos 2000, começa a se criar essas ideias a respeito de sites colaborativos, redes sociais. E com isso também o avanço na velocidade da internet, o uso de aplicativos, começa a surgir os primeiros aplicativos. E a ideia do usuário mais ativo
internet, criando, compartilhando e organizando informações. São alguns aspectos aí da Web 2.0. Principais características. Simplicidade nesse momento, pós anos 2000. Os ambientes digitais precisavam ser mais intuitivos e é isso que foi buscado. Compartilhamento, colaboração de conteúdo, de informações passa a ser a nova tendência. Publicação de conteúdo, transformação desse conteúdo, disponibilidade muito mais rápida em virtude da agilidade e das atualizações dos sistemas operacionais. A participação do usuário cada vez mais ativo, não apenas consumidor, mas também produtor de conteúdo, passa a ser a grande sacada da Web 2.0, opinião, liberdade de expressão e a questão das comunidades, criação e participação de comunidades digitais. Então a gente percebe que nos anos 2000, início dos anos 2000, esse conceito de Web 2.0 ele passa a ser popularizado com a entrada das mídias sociais, sites colaborativos. Então, nesse período, a gente percebe um avanço a respeito dessas plataformas, como as pessoas começaram a se engajar e isso alavancou a venda de diversos produtos envolvendo tecnologia. Então, trouxe realmente novas formas de se comunicar e uma evolução nesses conceitos envolvendo a internet e o comércio eletrônico. Além disso, mais um conceito trabalhado aí, nós temos o conceito de Web 3.0 e que a gente pode considerar isso como uma evolução da Web 2.0, então processos que ainda mais evoluídos, tecnologias aplicadas, passa a ser um direcionamento mais inteligente e eficiente do conhecimento disponível na internet, o conceito de web semântica traduz um pouco isso. Os sistemas de informação, a análise de dados utilizada pelas organizações passa a trabalhar uma perspectiva muito mais inteligente de atribuir sentido aos dados, possibilitando aos sistemas não apenas apresentar uma informação ou um dado, mas também fornecer um contexto a ele. Então, nesse momento, passa a ser trabalhado processos muito mais inteligentes, a tecnologia avançando, as empresas conseguem monitorar perspectivas diferentes a respeito dos seus clientes, dos seus consumidores. E temos aqui algumas principais características da Web 3.0. Duas delas são importantes, a segmentação comportamental e um banco de dados universal, conceito de Big Data. Então, com essa segmentação comportamental, as empresas passaram a personalizar campanhas na internet, monitorar cada vez mais o comportamento de cada usuário, na medida em que há bancos de dados mais inteligentes e integrados com o usuário, isso possibilita o direcionamento de anúncios, o relacionamento de contatos entre as mídias sociais. Então, são duas características da Web 2.0, segmentação comportamental e banco de dados universal, que se tornam aí extremamente relevantes no contexto do comércio eletrônico. Então, cada vez mais as empresas utilizam sistemas de informação por meio de plataformas digitais para compreender melhor o seu consumidor, por exemplo. Hoje fala-se muito em jornada do consumidor, então as empresas estão monitorando todas as etapas do processo de compra e de tomada de decisão do consumidor. Então, desde o momento que esse cliente ele pesquisa a sua empresa nos mecanismos de busca, quais são os principais temas que ele busca, quais são as páginas que ele visita, como ele interage nas redes sociais, como ele consegue articular diferentes opiniões a respeito dos clientes, dos consumidores. Então, tudo isso passa a ser algo que está inserido nessa Web 3.0. Então, diante de um avanço tecnológico, esse comércio eletrônico ele passa a aproveitar esses sistemas de informação e traduzir aí sistemas que hoje a gente discute muito, inteligência artificial, blockchain, internet das coisas. Isso tudo passa por esse conceito de Web 3.0 e a gente já está falando em Web 4.0, 5.0. Então, são alguns pontos importantes que demonstram aí a evolução desses sistemas de informação. E o último ponto que eu destaco aqui é com relação às mídias sociais. Então, se a gente trouxer o conceito de redes sociais enquanto comunidades, enquanto rede de relacionamentos, a gente traz isso para pensar as plataformas digitais e que realmente elas revolucionaram a forma com que as pessoas se comunicam, se interagem. Essas plataformas possibilitam com que as pessoas criem e compartilhem informações de uma maneira instantânea. Possibilita que o usuário seja produtor e consumidor de conteúdo, essa é uma grande tendência, as empresas já entenderam isso. Então, muitas vezes, você vai no restaurante, pede um prato bonito, tira uma foto e posta na sua rede social, então você produz um conteúdo, uma mídia espontânea, e as empresas podem se aproveitar disso e elas conseguem trabalhar esse engajamento, apenas um exemplo.
plataformas sociais, conteúdos. E tudo isso trabalhado de maneira que você consiga gerenciar o seu relacionamento com o cliente, com essas ferramentas de gestão. Essas redes sociais associadas a essas ferramentas de gestão, você tem uma maior integração junto com seus processos de administração e suas redes sociais. Então esse ponto traduz aí o quanto essa tecnologia tem evoluído, o quanto isso tem impactado nos modelos de negócio. Os gestores precisam realmente pensar muito bem dentro do seu ambiente organizacional quais são as ferramentas que devem ser utilizadas, como direcionar uma plataforma, uma rede social digital para que você consiga se comunicar com o seu consumidor. Cada vez mais as pessoas estão conectadas, elas utilizam redes sociais digitais para buscar informações, para produzir conteúdo, consumir conteúdo, interações com outras pessoas, com outras organizações. Então tudo isso passa a ser importante e é fundamental que o gestor tenha conhecimento a respeito dessa evolução da web e das redes sociais. Situação problema 3 e 4, dando continuidade ao caso da Infotech, a empresa fictícia do Gustavo, e que ele tem alguns desafios em conhecer melhor o comércio eletrônico. Existe um concorrente que está preocupando ali diante das suas operações e ele precisa avaliar realmente esse cenário envolvendo o comércio eletrônico, se programar, buscar entender melhor a sua estrutura organizacional e também direcionar um plano estratégico de comunicação, e é disso que a gente traz agora na situação problema 3 e 4. Vamos colocar um ponto aí no quadro. Então ele consegue, a gente pode destacar aqui no caso do Gustavo, ele possui algumas fragilidades nos seus processos de comunicação. As ações de comunicação do Gustavo apenas em panfletagem, muito pouco. Nenhuma comunicação digital, então ele não usa aplicativos, não usa redes sociais. Então imagine só alguém que trabalha com produtos envolvendo tecnologia, não utiliza aplicativos, não utiliza redes sociais. Isso é um problema grave. É preciso que ele consiga se atualizar. E alguns e-mails de possíveis compradores recebidos pelo canal Fale Conosco, que tem no site dele, não são encaminhados ao departamento comercial. Então olha aí que interessante. Muitas vezes isso acontece, você vai lá no site de alguma empresa, clica lá em entre em contato, fale conosco, comente aqui. Muitas vezes essas empresas não retornam esse contato, isso acontece com o Gustavo. E ele possui apenas um site estático, um catálogo virtual sem interação, apenas um endereço, um telefone. Então são pontos centrais aí, fragilidades que o Gustavo apresenta. Quais foram as ações de melhorias que ele conseguiu realizar na sua empresa? Compreender um pouco melhor o seu mercado, na medida em que ele conseguiu fragmentar quem são seus clientes, seus consumidores. Ele conseguiu atualizar e melhorar esse site. E o Gustavo percebeu que a Digital World atua nas redes sociais, então a sua concorrente trabalha de maneira intensa nas mídias sociais, então ela estabelece um relacionamento com o consumidor. Dessas plataformas ela consegue divulgar produtos, eventos sobre o segmento, palestras, então produzindo conteúdo. Área de games e novidades, olha aí a produção de conteúdo intensa e o monitoramento das visitas diárias. Então nesse ponto a gente traz aí essa reflexão, são as principais fragilidades. E quais seriam então as orientações? A gente pode destacar aí para o Gustavo, para a Infotech. Então são situações que acontecem no dia a dia do administrador, aqueles que vão empreender no comércio eletrônico, muitas vezes se deparam com grandes concorrentes, com barreiras logísticas, com processos em infraestrutura que são desafiadores na medida em que o gestor precisa investir, precisa comprar tecnologia. Então tudo isso passa a ser importante. Então dentro dessas fragilidades, vamos colocar agora uma interpretação do caso. Então você enquanto membro consultor, quais seriam suas orientações? Então o desafio aqui, destacar a importância do planejamento de marketing e de comunicação no comércio eletrônico e trabalhar a estratégia de posicionamento nas redes sociais e redes sociais digitais, esse é o desafio. Então eu trago aqui uma primeira interpretação. Primeiro ponto é a elaboração de um plano de comunicação na internet. Isso precisa ser estruturado de maneira prioritária. Esse é um ponto que o Gustavo precisa se preocupar. Como que ele vai fazer isso? Primeiro momento, definir objetivos da sua comunicação. Então, que tipo de conteúdo ele pode produzir para o seu consumidor? Quais são as promoções, estratégias de vendas que ele pode trabalhar nesse sentido?
Com relação ao seu público-alvo, ele possui ali consumidores da sua região próximo, ele possui empresas que ele precisa negociar, estabelecer contratos. Então é importante que ele faça o quê? Estratégias segmentadas. Uma coisa é você negociar com o consumidor final, você pode usar redes sociais digitais e produzir um conteúdo para o consumidor. Outra coisa é você negociar com as empresas, é preciso trabalhar políticas de preço, condições de pagamento, meios de comunicação para que você consiga trabalhar vídeos, textos, imagens. Buscar um plano operacional e meios de mensuração. É importante que faça a avaliação de tudo isso que está acontecendo. Então são aspectos gerais e nesse primeiro momento a elaboração de um plano de comunicação da internet passa a ser crucial para a realidade do Gustavo. É preciso que ele consiga de fato entender melhor quem é o seu público, como ele deve se comunicar. Então, se a gente pensar o consumidor, você consegue trabalhar as redes sociais digitais, como o Facebook, o Instagram, para produzir um conteúdo, fornecer dicas, trabalhar promoções, tudo isso pode ser importante para o relacionamento com o consumidor. E, por outro lado, sistemas de gerenciamento, sistemas de análise de dados, para que você consiga trabalhar contratos e sistemas de negociação com suas empresas, um catálogo virtual para que você consiga disponibilizar isso para os seus representantes, para os seus varejistas. Então, tudo isso passa a ser relevante e dentro desse plano de comunicação, o Gustavo precisa estruturar todos esses processos. Mais um ponto aí dentro dessa ideia, além disso, ele precisa enfatizar a questão do relacionamento, como eu já destaquei, produção de conteúdo por plataformas digitais. Então é preciso que ele produza vídeos, que ele consiga trabalhar na plataforma do Instagram, no Facebook, plataformas mobile, no LinkedIn. Então trabalhar esses aspectos, B2B, B2C, links patrocinados, banners interativos, estratégias de palavra-chave. Além disso, estruturar toda a sua gestão de relacionamento com o consumidor, fazendo pesquisa, levantando informações. Então são pontos importantes que a gente traz aí. Para destacar o caso da Infotech, vale a pena trabalhar esses pontos. E são situações, como eu já destaquei, muitas vezes acontece no dia a dia do administrador, se depara com grandes concorrentes, com barreiras logísticas, desafios a todo momento. Então são alguns pontos que eu destaco nessa terceira e quarta situação-problema, fechando assim a interpretação a respeito do caso da Infotech, para que a gente consiga demonstrar para esse gestor o quanto o comércio eletrônico pode ser importante e, ao mesmo tempo, algo desafiador. De interação, chegou a hora de trabalhar a plataforma do Kahoot. Vou deixar aqui o número do PIN. Se você tiver aí o celular, o smartphone, pode acessar kahoot.it ou baixe o aplicativo do Kahoot para que a gente possa fazer essa dinâmica. Eu deixo aí por enquanto o número do PIN. Então, por enquanto, Chapecó conectou, Vivitutel, Somberger, Dorildo. Então, temos 4 players aí, mais um player conectando. Vitória da Conquista, olha que legal. Então, vão conectando aí, eu vou deixar mais alguns segundos. Eu faço um breve intervalinho e eu volto logo na sequência.
Olha aí o pessoal conectando. Vou deixar mais 30 segundos. Polo de Londrina, Adão Campos, Camila, Márcio Bahia, Chapecó, Carla, Wagner, Minas Gerais, Elbert, Salvador, Schoenberger, Maceió, Galo Doido. Olha aí que legal. Todo mundo conectando. Fico muito feliz aí pela participação. Lembrando que o Kahoot, ele leva em consideração dois aspectos. A velocidade da resposta e a resposta certa. Então tudo isso passa a valer na pontuação. Vou deixar 6 perguntas, cada uma com 30 segundos, para que a gente possa revisar alguns conceitos e colocar aí conhecimento na nossa aula. Vamos começar a nossa dinâmica. 22 players, Galo Doido, Camila, olha aí, obrigado pela participação de todos. Vamos começar, vamos para a primeira questão. Comércio eletrônico, aula 3. Vamos lá. Primeira pergunta. Estratégia multicanal consiste na disposição da marca em todos os canais, seja online ou offline, canais do varejo. Que tipo de estratégia é essa? Mobile commerce? Business to business? Omnichannel ou e-consumidor? Qual é a estratégia que consiste na disposição da marca em todos os canais? Então a sua marca ela deve estar disponível na internet, na sua loja, na fachada, no seu site. Como chama essa estratégia? Essa estratégia multicanal. Vamos ver quem que acerta. Duas respostas corretas, estratégia omnichannel. Vamos voltar aqui para o quadro. Eu coloquei esse conceito porque é um conceito muito importante diante do comércio eletrônico. Ele não contém no nosso livro e eu coloquei aí para avaliar quem estava atento e quem realmente conhece esse tipo de conceituação. Então a estratégia omnichannel, ela significa uma estratégia em que você consegue trabalhar multicanais, então a sua marca deve estar estampada no seu ponto de venda, no seu e-commerce, nos seus produtos, tudo isso passa a ser relacionado com a estratégia omnichannel. Cada vez mais os consumidores, eles buscam a sua marca em diferentes canais, então esse é um tipo de estratégia. Vamos voltar aqui para a dinâmica. Então omnichannel, parabéns quem acertou, e agora os conceitos que virão, todos eles a gente falou na nossa aula. Então Vitória da Conquista com 752 pontos, Dorildo com 650. Segunda questão, consumidor que realiza compra pela internet pode também ser chamado de C-Customer, E-Consumidor, E-Mobile ou M-Customer. Então qual seria o consumidor que realiza compra pela internet e ele pode ser também chamado de, vamos ver quem que acerta, essa tá fácil, a gente destacou ela na nossa aula. Vamos lá mais alguns segundos. 18 respostas corretas. E-consumidor é o consumidor que realiza a compra pela internet. Ele pode ser também chamado e-consumidor. Parabéns aos que acertaram. Vitória da Conquista em primeiro, Dorildo em segundo, Paraná em terceiro, Seven Lakes quarto, Wagner de Minas Gerais. A briga está disputada, todo mundo tem chance. Terceira questão. Comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone ou tablet. Qual seria esse comércio virtual? Comércio eletrônico? Cross-border? Marketplace ou mobile commerce? Então, comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone ou tablet. A gente trouxe isso na nossa aula, vale a pena destacar. Mais alguns segundos. Vamos ver quem acerta. 15 respostas corretas, mobile commerce, parabéns aos que acertaram. Então, comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis se refere ao mobile commerce. Parabéns aí a todos. Vitória da Conquista em primeiro lugar, Seven Lakes chegando. Polo de Londrina, olha que legal, Márcio Bahia, Camila. A briga está muito disputada, todo mundo ainda tem chance. Vamos para a quarta questão. Data do comércio eletrônico com grandes descontos. Geralmente realizada na última sexta-feira de novembro, refere-se a Dia do Consumidor, Dia do E-Commerce, Black Friday ou Thanksgiving Day. Qual seria a resposta correta? Então é a data do comércio eletrônico com grandes descontos, geralmente realizada na última sexta-feira de novembro, refere-se a... Vamos ver quem acerta, essa está muito fácil. 10 segundos. 22 respostas corretas, é a Black Friday. A Black Friday ela traz aí grandes volumes de vendas. Se a gente analisar os relatórios do comércio eletrônico,
É uma das datas que mais trazem aí representatividade no sentido de faturamento de vendas. Então, parabéns aí, 22 respostas corretas. É a Black Friday. Vitória da Conquista na liderança, Seven Lakes e Londrina. A briga está disputada. Quinta questão. Modalidade que trata das relações de negócios entre as empresas. Maior parte das receitas do comércio eletrônico. Qual seria essa modalidade? C2C, B2C, B2B ou C2G? Então, qual seria a modalidade que trata das relações entre as empresas e se refere à maior parte de receitas do comércio eletrônico? Então, a maior parte da receita provém dessa modalidade. Qual seria a resposta correta? Vamos colocar aí mais alguns segundos, 5 segundos. 23 respostas corretas, business to business. Então, as relações entre as empresas, relações B2B, e se refere aí a maior parte das receitas. Parabéns aos que acertaram. Vitória da Conquista, assumindo a liderança, Seven Lakes em segundo lugar, Camila em terceiro. Olha aí, a briga está muito disputada, o Helder, 1 ponto aí da Camila, o Márcio Bahia também está na briga. Última questão para que a gente possa definir quem é o ganhador. E-commerce internacional, que lidera o ranking de vendas para o Brasil. Dados aí de 2017, 18 e 19, da Ebit. Qual seria esse comércio internacional? AliExpress.com, Amazon.com, eBay ou Netshoes? Qual seria a resposta correta? É o e-commerce internacional que lidera o ranking de vendas para o Brasil. Vamos ver quem acerta, essa tá muito fácil. Mais alguns segundos. 10 respostas corretas, a AliExpress, a Amazon e a eBay americana também são grandes, tem grandes representatividades, mas a AliExpress é o comércio internacional. E a Netshoes é brasileira, então o comércio internacional, o e-commerce internacional que lidera o ranking é o AliExpress.com. Primeiro colocado, Vitória da Conquista, parabéns aí aos alunos, 6.547 pontos. Sun Lake em segundo colocado, 5.350. E o Galo Doido, isso aqui deve ser de Minas Gerais, 5.124 pontos. Muito obrigado aí pela participação de todos, isso demonstra um engajamento de todo mundo. Fico muito feliz e satisfeito com a participação de vocês. É muito legal fazer essa dinâmica, isso demonstra que vocês estão atentos e realmente gostam dessa interação. Então, agradeço a participação. Recapitulando, trago agora os conceitos gerais que foram trabalhados aqui na nossa teleaula. São alguns conceitos importantes e que se referem ao comércio eletrônico. Todos eles passam a ser relevantes para que os gestores que querem atuar com comércio eletrônico, com sistemas de informação, para que eles consigam entender a relevância desse ambiente e o quanto isso está impactando nos modelos de organização. Vamos colocar aí a estrutura que foi trabalhada na nossa aula. Então a gente falou sobre comércio eletrônico, unidade 3 do nosso livro, destacando aqui no primeiro momento conceitos e características, algumas perspectivas históricas demonstrando o surgimento da internet, os últimos anos do e-commerce nacional, o quanto isso tem impactado diante das organizações, dos sistemas econômicos. Então trazendo aí conceitos e características num segundo momento, modelos e aplicações. Então, todas as modalidades de relacionamento, todos os sistemas que estão envolvidos aí no comércio eletrônico, a gente trouxe isso no segundo momento. No terceiro ponto, planejamento de marketing na internet, trabalhando sistemas de comunicação, análise de conteúdo, tudo isso para que as empresas possam trabalhar sistemas de comunicação pela internet e a importância da web e das redes sociais, são pontos fundamentais diante aí de toda a contextualização da nossa aula. Então, o objetivo dessa aula foi destacar a relevância do comércio eletrônico, o quanto isso tem alterado a forma com que as empresas se relacionam, negociam suas operações e como os consumidores cada vez mais conectados estão engajados aí dentro desse ambiente, cada vez mais os serviços e produtos estão migrando para os ambientes virtuais e cabe a nós, enquanto gestores, realmente fazer uma análise e entender todo o panorama desse processo e desse ambiente. Vamos colocar agora as considerações finais. Então, o objetivo da nossa aula, destacar o conceito de comércio eletrônico como um conceito importante
dentro dos sistemas de informação. Afinal de contas, todo o comércio eletrônico ele é construído com base em sistemas de informação e para isso o gestor precisa compreender muito bem as principais categorias, principais modalidades que estão envolvidas no comércio eletrônico, a questão do público-alvo, segmento de atuação. Isso tudo deve ser também muito bem trabalhado, os processos de comunicação dentro do comércio eletrônico. As empresas precisam se posicionar, definir estratégias que possam ser compatíveis com essas inovações, com esse mundo digital e, sobretudo, atuando por meio das redes sociais digitais. Cada vez mais os consumidores estão engajados com essas tecnologias, cada vez mais conectados. Então, o comércio eletrônico ele acaba trazendo uma perspectiva geral a respeito do mundo dos negócios, o quanto isso tem alterado a forma com que as empresas fazem gestão das suas organizações, como elas trabalham seus processos de venda, de comunicação. Então, o objetivo dessa aula foi definir um pouco aí a respeito do comércio eletrônico, destacar as relações entre o e-commerce e os sistemas de informação. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.